Saudações, meus queridos, amados e idolatrados bastiões. Segunda-feira, né? De novo. Oh, meu Deus do céu. Toda semana é isso. Será que não vai ter uma semana que não tem uma segunda-feira? Podia começar ali na quinta, né? E aí, gente, como é que estamos? Tudo bem? Arnaldo Vergueiro, esse bastião que faz o possível para não cansar por conta de tudo que está acontecendo. A ideia de hoje é, primeiro, dar uma boa notícia. Uma não, algumas boas notícias. O que é bom nós temos que falar, temos que comentar, temos que demonstrar e temos que trazer para todos nós que somos os bastiões. E aí, gente, ó, primeira novidade, nossa caneca. Esse é o brinde que será dado junto aos nossos entrevistados, porque este mês, como já foi anunciado, nós começaremos a gravação do último Bastião Podcast. Isso. O nosso podcast começará a ser gravado agora nesse mês de setembro e os podcasts irão ao ar no mês de outubro. A ideia de trazer isso, a caneca, ó, ela é muito bonitinha. Meu diretor, a sua já está reservada, já está separada. Eu, que não sou bobo, vou agradar o chefe, né? Pô, vou dar esse mole? Fica tranquilo, Felipe. Não fica com ciúme, não. A tua também, já está separada. Fica tranquilo. Felipe, nada de emoções fortes. Vamos manter com calma. E, além da caneca, ó, caiu até a caneta aqui, nós temos, ó, a nossa camisa. Olha que barato. E ela vem nas costas, ela vem com um código de barra. Foi lá, olhou o código de barra, já cai no nosso canal. Olha que interessante. Diretor, vou agradar o chefe. Ó, 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 ó. Diretor, essa é sua, hein? Já. Pô, tem que agradar o cara que está em cima. Tem que estar bem com o cara que é o chefe mesmo. Eu não posso dar mole. A situação é essa. E aí, gente, a gravação dos podcasts começa esse mês de setembro. Eu vou pedir muito a todos vocês que nos ajudem nessa próxima empreitada, que começaremos agora no mês de setembro, porque abaixo de Deus, o nosso grande arquiteto do universo, nós só contamos com nós mesmos, bastiões. O bastião procura ser o guardião da verdade, da legalidade, da moralidade, da justiça, procurando cada vez mais aparar essas arestas. E aí, gente, agora o papo é sério, não é um papo longo. Hoje o nosso papo vai ser razoavelmente curto, porque tem uma coisa que hoje eu quero conversar com vocês, que é sobre o atual cenário, que no momento em que nós estamos gravando esse programa, nós estamos no meio do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros políticos que trabalhavam com ele junto à sua gestão no governo federal. E aí, gente, o que eu tenho para deixar bem claro nessa situação, para todos nós, é a ideia de que nós temos que observar muito o que está acontecendo, procurar não entrar em brigas, em bate-bocas políticos, porque isso está acabando com a amizade das pessoas, isso está acabando com grupos familiares. Cara, tá uma coisa muito chata. Toda rodinha de amigo tem um que vem ali e traz um assunto de política e causa discórdia, quando, na verdade, o que todos esses políticos estão fazendo é um enorme teste de popularidade, seja de direita ou de esquerda. Eles estão testando a popularidade deles para saber qual será o resultado nas urnas o ano que vem. Eles só querem nos usar. É isso que nós temos que entender. Pense você com a esquerda ou pense você com a direita, mantenha-se
calmo, tranquilo, convicto e vote da melhor forma, seja você de esquerda ou de direita. É o que eu sempre digo. Eu só não converso com extremista, porque extremista não conversa, só sabe ofender. O extremista ele está preocupado com a ofensa do outro. As pessoas estão mais preocupadas com a prisão do que com a ideia do país sair do buraco em que se encontra. E aí eu faço uma pergunta para vocês, para aqueles que ainda negam a crise econômica, a crise política, a crise social em que o país se encontra. A prisão do Bolsonaro vai mudar em que a situação do país? Porque tem uma coisa, gente, que nós precisamos observar com muita calma nesse momento. Se você pegar para as pessoas que fazem parte da classe mais alta, o cara que tem dinheiro, seja Lula, seja Bolsonaro, não vai fazer a menor diferença. O cara que tem grana, ele vai continuar com grana. Ele vai morar lá fora, ele vai para qualquer lugar, ele vai fazer qualquer coisa. Mas ele tem grana, gente. É quando eu sempre digo, quando uma pessoa chega para outra e pergunta assim: ah, você prefere o frio ou o calor? Aí a pessoa fala: eu prefiro ter dinheiro, porque quem tem dinheiro não tem esses problemas de frio ou calor. Quem tem grana, tá frio, liga o aquecedor. Tá calor, liga o ar-condicionado. E pronto. Agora, o que precisa ficar bem claro é que isso aqui é briga de classe média. Porque para o cara que também está lá passando a mais absurda situação, que é uma coisa que eu não vejo ninguém pegar para resolver, que é o problema dos miseráveis nesse país. Seja um presidente ou seja outro. E aí? Então o pessoal que está na classe mais baixa continua lá, gente. Como o pessoal que está na classe mais alta também. Então, isso aqui se torna briga de classe média. E aí eles observam, não, porque eu quero a prisão do fulano, que não muda nada. O que os políticos precisam fazer, eles não fazem. Promovem as cortinas de fumaça, porque estão preocupados com o resultado das eleições no ano que vem. É quando nós deveríamos, nesse exato momento, proporcionar a eles uma resposta nas urnas. Não é teste de popularidade agora, não. Nós precisamos proporcionar à classe política uma resposta nas urnas. Porque eu estou vendo cada vez mais os supostos encontros políticos se tornarem, parece até um evento de grande repercussão da música. Cada um vai lá, fala um pouquinho, todo mundo aplaude. O cara está preocupado em sair bem na foto. Está todo mundo preocupado agora em quem quer a prisão do Bolsonaro se manifestar dessa forma e quem não quer a prisão vai se manifestar de forma contrária. E os nossos problemas? Problema da população. Como é que fica isso? Então, é quando eu falo: não entrem em brigas. Famílias estão se destruindo, amizades estão indo embora por conta de briga política. Pensem nisso, conservem os conceitos que nós temos em preservar a família, em preservar a sociedade. A resposta tem que ser dada na urna. Você vê hoje políticos já fazendo pré-julgamento, tem político fazendo previsão. Não, porque ele vai ser preso. E aí? Como é que uma pessoa pública vem a público e fala: ah, porque ele vai ser preso? Ela tem algum tipo de informação privilegiada para chegar e emitir essa opinião em público? Como é que é esse negócio, gente? Que está na cara que esse julgamento não é jurídico, ele é político, isso não se discute. E se ele é político, não adianta a gente ficar discutindo, não adianta a gente ficar batendo boca. O que nós precisamos fazer é mudar essa classe política. O entendimento da classe política é que está equivocado. Nós precisamos alterar isso. E é quando é aquilo que eu, Arnaldo Verguedo, sempre falo:
Essa é a minha opinião. E ninguém vai tirar ela de mim. Em 2026, falamos de Senado Federal, sem exceções. Diga não à reeleição. Não vejo ninguém que nos represente, ninguém que faça jus ao fato de nós levantarmos da cama, sairmos da nossa casa num dia de domingo e escolhermos esse candidato como um senador que nos represente no Parlamento Federal. Não vejo nenhum, seja Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Os três são de direita. Eu não me sinto representado por eles. Não me sinto representado por eles a respeito da Câmara de Deputados. Para alguns outros estados, salvo raríssimas exceções, que eu também acho que também está difícil, mas também diga não à reeleição. Eu certamente vou votar em alguém novo. Reeleição, nem pensar. Eu prefiro dar oportunidade a pessoas novas do que a esse cenário que, a meu ver, está comprometido. Essa é minha opinião. Votem em quem vocês quiserem, seja de esquerda, seja de direita. Mas pensem, não entrem nessas armadilhas de extremista. Porque o que o extremista quer é tirar o foco das merdas que os candidatos deles, que os políticos deles estão fazendo, seja de direita ou de esquerda, e jogar a sujeira em cima do outro. Pense você como de direita ou de esquerda. Meu conselho: vote em novos candidatos. Vote em novas oportunidades. Nós precisamos de oxigenar, vamos dizer assim, o nosso Congresso Nacional. Nós precisamos de novos políticos. Entendeu, gente? Papo está dado. Observem muito essa situação. Não entre em briga de direita, de esquerda, ali, porque o extremista ele quer polemizar. O extremista ele quer arrumar briga. Ele não quer resolver o problema. Eles querem tumultuar, eles querem brigar. Por isso que eu digo que não me representa. É quando eu tenho a consciência de que o nosso canal está crescendo. Hoje, um extremista chega lá, às vezes, aí posta assim, eu canso de ver, fake, mas não fala por que ele está dizendo que aquilo ali é fake. Traz prova. É quando eu faço um desafio a qualquer extremista, seja de direita, seja de esquerda. Promovam um debate da esquerda, da extrema esquerda e da extrema direita, mas sem falácias. Combinem quais serão os temas discutidos, deem o prazo de 30 dias para que tudo aquilo possa ser pesquisado e analisado e vamos discutir. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai, nem a esquerda nem a direita. Sabe por quê? Porque a preocupação deles, desses extremistas, é a lacração. O que eles querem é estar bem na foto e serem reeleitos nas próximas eleições. Sabe por quê, gente? A meu ver, hoje, Brasília se tornou um grande circo e eles querem que nós sejamos os palhaços. E nós não somos palhaços. Então, salvo raríssimas exceções, em 2026, diga não à reeleição. Que os nossos membros da Suprema Corte tenham o devido discernimento e que julguem os processados da melhor forma possível. Que Deus ilumine a mente de cada um deles e que a justiça seja feita. Gente, um beijo. Esse foi o nosso papo de hoje. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã, semana 6 de endividamento. Tchau, gente.